Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Gigantes Cast, o nosso espaço de empreendedorismo, fé e negócios. Lembrando que a gente fala sempre para aqueles que apoiam e acreditam nesse projeto, os nossos patrocinadores, Zamaco Comércio de Ferros, Neto Contabilidade, Criativo e Ambiente, Posto São Pedro, Top Estúdio, a Super Nutri, lá de Araranguá, apoiam e acreditam nesse projeto que a gente tem muito carinho, tem muito amor por ele, né? Não sei se vocês conseguem ver aqui atrás. Tem o número 15 ali, nós chegamos à marca de 15 mil seguidores no Instagram. Obrigado a vocês que estão nos acompanhando, aos nossos inscritos também do canal do YouTube. O Gigantes Cast é só um bebê. No próximo mês ele faz 1 ano de vida, né? Então a gente fica muito feliz com os resultados e as conquistas que nós estamos tendo. Dividimos e compartilhamos as nossas alegrias com vocês. Hoje a gente vai receber um convidado super especial, um Gigantes Cast abençoado. Vamos trazer aqui a nossa referência, pastor, empreendedor cristão, líder da Igreja das Nações. Seja muito bem-vindo, pastor Robson Thomas. Um prazer para a gente te receber aqui na nossa casa. Que alegria estar aqui, né? E eu ainda estou num dia festivo, é isso mesmo? Dia de festa. 15 mil inscritos. Coisa 15 linda. mil Parabéns, seguidores. parabéns. Obrigado. Que bom estar aqui num dia como esse. Obrigado. Para nós é uma honra, é um privilégio trazê-lo aqui, né, para poder compartilhar com a gente toda a tua experiência, toda a tua bagagem. Tu que é uma referência, é um líder na área cristã, tem muitos insights, muitos ensinamentos. Então, eu falo sempre que para a gente é um privilégio quando a gente traz pessoas, consegue trazer, né? A gente sabe que a agenda é corrida, são muitos compromissos, mas a gente consegue trazer pessoas do teu nível aqui, porque engrandece o nosso programa e engrandece também a nossa audiência, aqueles que vão parar para ver e para aprender, né, com pessoas como você. Queria que tu falasse um pouco do Robson Thomas, para a nossa audiência. Tem muita gente de fora, né? Não temos só inscritos aqui de Criciúma, né? Queria que falasse um pouco da tua caminhada cristã, como é que foi esse início, como é que chegou até essa jornada de pastor e principal líder da Igreja das Nações. Coisa linda. Então, eu vou começar a falar do Robson, vocês não vão saindo, tá, pessoal? Fica aí. Não, a nossa história, geralmente o pessoal vê muito palco, né, e pouco bastidor, né? Perfeito. E hoje o cenário é esse, né, Alex, de todo mundo olhar muito palco e pouco bastidor, né? Mas tudo é construído no bastidor. Então o Rob, ele surge lá, atrás das malhadas, né, matando o urso ali, né, brigando com o leão. E eu acho que a história mesmo, e eu sempre falo muito da minha família. Eu tenho uma referência muito forte de casa, minha família. Eu sou um filho com 2 irmãos, sou o caçula, né? Tenho 2 irmãos mais velhos do que eu, tive um pai e uma mãe muito presentes, né? Nós nascemos em São Paulo e viemos para cá ainda pequeno, eu cheguei com 7 anos, né? E fomos adotados por Criciúma, viemos para cá porque meu pai acabou sofrendo um acidente em São Paulo, e meu pai era daqui, foi tentar vir em São Paulo, naquele tempo, né? A jornada lá de 1960, e aí sofreu esse acidente, nós voltamos para cá em 82. Em 82 nós voltamos para Criciúma e aí começamos toda a nossa história aqui em Criciúma, né? E Criciúma nos atendeu muito bem. É uma cidade que acolhe até hoje, né? Acolhe muita gente que o diga, Brasil, né? É difícil encontrar um criciúmense hoje em Criciúma. Nós podemos falar isso com propriedade, né? Estamos aqui até hoje. Então nós viemos para cá em 82 e começou esse cenário de trabalho, de luta, de guerra. Minha mãe trabalhadora demais, meu pai. Eu acho que o meu vínculo com o Criciúma Esporte Clube é muito forte por causa do meu pai, né? Meu pai trabalhou mais de 20 anos no Criciúma, né? Foi roupeiro no Criciúma. Não sabia dessa informação. O seu Thomas, né? Trabalhou por muito tempo na rouparia do clube, na base, né, do clube. Então, muitas conexões com a cidade e logo o Criciúma foi adotando, então a gente estudando, fazendo faculdade, taranã, até que chegar no ano 2000, né? Olha como eu estou acelerando tudo, né? E no ano 2000 foi o meu encontro com a fé, né? Foi onde eu me encontrei 25 com Jesus. anos. 25 anos, estou completando esse ano, 25 anos de fé. Show. Eu com 24 anos tive a gente sempre fala, né? Ou no amor ou na dor, né? Então eu tive uma grande desilusão, relacionamento, aquela coisa da juventude, né? E minha mãe sempre ali, né, orando muito por mim. Minha mãe... Sua mãe já era da fé. Sim, minha mãe é cristã aí há mais de 40 anos. Que né? bênção. Obreira na Igreja Universal, uma bênção. E minha mãe e meu pai sempre ali orando, né? Mas sempre assim, né? Orando, exortando e amando. Orando, exortando e amando. Não faltou nada. Não faltou exortação e não faltou amor. Porque eu sempre digo, né? Amor sem correção não vale e correção sem amor também não vale. Né? O perfeito de um relacionamento é corrigir e amar. Amar e corrigir. E eu fui criado dentro desse ambiente de amor e correção. Então chegou num momento que eu sabia que só existia um caminho para eu percorrer.
E foi aí que eu me encontrei com Jesus e comecei minha jornada de fé. Sempre fui um cara que trabalhei muito, sempre gostei muito de trabalhar, né? Então eu cheguei aqui e já conheci o teu produtor, né? Então, assim, a gente sempre se relacionando, nunca fui demitido de nenhum lugar, sempre saí de um lugar e fui para outro lugar visando crescimento e avanço, trabalhando muito em área comercial, gestão de negócios, de empresas. Então, o Rob, ele é aquele cara que é movido por desafios. Você quer me ver triste, é me tirar um alvo da frente. Né? Eu sempre falo assim, né? Eu tenho que ter um alvo e eu tenho que ter uma meta que seja inalcançável aos meus olhos, porque aí eu vejo que Deus é comigo. Porque sempre que eu saio de casa e acho, eu sei fazer, então eu nem saio. Eu preciso ter um muro que sozinho eu não consiga. E hoje a humanidade, as pessoas, não, eles querem os muros baixos. Verdade. Né? Então os muros baixos, eles têm, a realização é pequena. Então por isso que você pega todo mundo hoje, você vai perceber numa conversa que essa pessoa não tem uma grande realização na vida. Por quê? Porque o tempo inteiro essa pessoa estava procurando os muros baixos. Os muros baixos você ultrapassa rápido e parece que, e aí? Não exigiu nada de mim. Fica um vazio, né? Não exigiu um esforço. Né? Você vem do mundo do esporte. Então, assim, a grande história que você tem da tua grande conquista foi difícil. Muito. Entende? Foi difícil. Teve muito esforço, muito sacrifício, teve preço pago e muito alto o preço. E é isso é o gostoso. Né? Porque quando a gente conta, me conte a sua melhor história, Alex. Nossa, você vai pegar a história que exigiu mais de você. Às vezes não é nem que te trouxe mais rentabilidade, sim, entendeu? Mas é que exigiu mais de você. E eu sempre falo, eu comento, né? Nós somos do esporte, temos alguns amigos e comentamos que assim, ó, um dia uma pessoa falou para mim, um empresário, eu tinha 14 para 15 anos e eu era muito franzino, muito magrelo, lá no Maranhão, pesava 57 quilos e tal. E aí ele falou que eu não viraria jogador de futebol. Perguntaram para ele, levaram ele para ver eu jogando nos campeonatos tipo Alarme que tem aqui no Amador. E aí ele olhou e falou, não, esse cara não vai virar jogador. Muito magrelo, não tem porte físico de atleta, muito franzinho, não vai conseguir. Mas o cara bate bem na bola, canhotinho, né, e tal, aquela coisa. Disse, não vai virar. Esse aí não vai virar. E eu soube. E, cara, aquilo gerou uma insatisfação, uma revolta tão grande em mim, pastor. Fiquei tão magoado com aquilo. Eu fui para casa, assim, arrasado. Porque imagina, tu, 14, 15 anos, o sonho todo de ser atleta profissional tava todo ali, né? Mas aquilo gerou uma força tão grande em mim, dentro disso que tu falou, do não conseguir, de ter um objetivo inalcançável, isso, né? Então, assim, eu olhava os caras jogando na televisão e eu falava assim, eu quero isso para mim. Eu quero ser isso também. Aí tu olhava para tua realidade naquele momento, era uma realidade pobre, muito escassa, né, de muita falta, tinha o básico ali que o meu pai e minha mãe podiam me dar, mas ao mesmo tempo aquilo gerava um desejo, cara, eu preciso fazer mais. Para mim poder conseguir, eu vou ter que fazer alguma coisa diferente. E aí entrou o papel, igual tu falou, da tua família, do papel do pai, o papel da mãe. A minha mãe era 37 anos da Assembleia de Deus, daquela que não podia pintar unha, não podia usar brinco, não podia usar batom, não podia nada. Ela era dessa. Essa era a disciplina que ela tinha, né? Essa era a doutrina que ela seguia naquela época, lá nos anos 2000, era desse jeito. E para ela era um trauma ver o filho de 15 anos, olha, tu vai ter que sair daqui para jogar, era uma coisa, se afastar do filho era uma coisa, mas ao mesmo tempo eu tinha o pai ali incentivando, você quer? Então você vai pagar preço, vai te determinar. Mas olha que papel interessante, né? A mãe dando esse suporte, zelando, cuidando. E o protetora. O pai enviando. Falando. Porque vai. E esse é o papel dos pais, entendeu? A mãe, ela tá ali cuidando, protegendo, é a leoa, né, no lar, né? E o pai é o que envia, né? Por quê? Porque por isso que a Bíblia fala, né, que os filhos, né, são flechas na nossa aljava. Então, assim, mas do que serve uma flecha na aljava se ela não for lançada? Verdade. Né? Você enxerga o valor de uma flecha depois que ela alcança o alvo. Enquanto ela está guardada na aljava, é só uma flecha. Depois que ela alcança o alvo, aí já é um propósito cumprido. Então o filho ele precisa ser lançado, precisa ser enviado, e esse é o papel dos pais. Não, e é bem verdade, porque assim, ó, se eu voltar um pouquinho na minha história, os meus amigos de adolescência, de 15, 16 anos, eles continuaram todos ali. Eles viveram todos naquela realidade, todos naquele ambiente, que era um ambiente, obviamente, de escassez, era um ambiente de falta, era uma realidade a nível de mentalidade totalmente diferente da que eu me acostumei a ver, né? Quando eu cheguei num grande clube, cheguei em grandes centros, e aí você olha, uau, existe uma vida totalmente diferente daquela que eu vivia. Mas é muito bacana isso, porque assim, ó, se você não for lançado,
igual tu falou. Tu foi lançado também, né? Tu teve... a gente olha hoje o pastor Robson Thomas, igual tu falou, quem vê o palco não vê o bastidor. O pastor Robson Thomas é uma referência, é a liderança hoje da Igreja das Nações. Tem muitas pessoas que ele carrega por trás nesse sentido da liderança, mas lá atrás teve alguém que também te impulsionou. Teve alguém que foi base para ti, né? Porque a tua caminhada na fé, com certeza, teve desafios e tu passou por esses percalços também, muito né? Exprimido, muito exprimido, muito Foi apertado. justo, pastor. Muito exprimido, muito apertado. E eu gosto muito de falar de Davi, inclusive domingo agora, eu sempre dou uma pincelada em Davi, né? E eu falei sobre ele, né? Porque eu aprendi uma coisa, se você quer ser líder, a primeira coisa que você precisa entender é saber administrar a rejeição. Todo líder um dia vai ser rejeitado. Não é só amor. Não. Toda pessoa que vai ter, sabe, um caráter importante, essa pessoa um dia vai ser rejeitada. E Davi começou aí dentro de casa. Primeiro que ele foi esquecido pelos pais. Né? Quando o profeta chega, né? E Samuel, onde é que estão os teus filhos? Ele enfileira, né? Jessé enfileira os filhos, mas ele não se lembra de Davi. Ele diz, estão aqui. Aí o profeta olha para todos e fala assim, não, mas não é nenhum desses. Não tem mais nenhum? O profeta pergunta. Não foi o pai que falou assim, não, peraí, Davi não está aqui. Então ele já foi esquecido pelo pai, já foi ignorado pelo pai. Ah, então chama lá, não, tá lá com as ovelhinhas, cuidando, teu filhinho pastorzinho lá. E traz, era ele. Depois ele é rejeitado pelos irmãos. Quando ele chega lá no fronte de guerra, né, que estão os filisteus, o povo de Israel, que Golias está lá, né? E os irmãos olham para Davi chegando e... O que você quer aqui? Ah, vai lá cuidar das tuas poucas ovelhas. Né? Deixa a gente em paz. Então havia uma perseguição já dentro de casa. Havia uma rejeição dentro de casa. Então Davi ele foi ungido rei por Samuel, mas ele não assumiu o reinado imediatamente. Demorou muito. Ele teve que vencer Golias, ele teve que vencer a barreira de Saul, porque era um rei que ainda estava com a coroa. Então, uma série de situações. E hoje eu vejo muitos líderes, sabe, querer forçosamente chegar ao ponto de liderança. E a liderança, muitos cometem erros, porque a liderança é inspiração. Liderança não é controle. Liderança é inspirar. Liderança não é controlar. E eu vejo muitas pessoas controlando pessoas dizendo que são líderes. Você não é líder. Você é um controlador. Você pode ser o dono, você pode ser o chefe. É por isso que tem empresas que você chega e você olha para uma pessoa e aí você não sabe quem é o dono. Você foi apresentado, está numa mesa e de repente você está numa reunião. Aí termina a reunião, alguém fala assim, aquele lá é o dono. Você fala, é. Mas e aquele, quem é? Não, aquele lá é o gerente. Só que aquele gerente é o líder. E o dono é só o dono. Uau. Entende? Porque liderar é inspirar. Liderar não é controlar. Então, às vezes, as pessoas querem criar algo a partir do controle. Você não vai conseguir ter as pessoas para sempre perto de você. A base, obviamente, da nossa liderança e do nosso conceito é a liderança de Jesus. Porque como que se consegue perpetuar, depois de 2000 anos, mais de 2000 anos, a liderança de Jesus? Né? E vem discípulo, líder, discípulo, líder, discípulo, líder, porque é uma liderança de inspiração. Perfeito. Jesus inspirou 12, que foi inspirando outros, que foi inspirando e alcançou a gente. É uma liderança por inspiração e não por controle. Né? Então, quando nós percebemos isso, e essa dinâmica pode ser usada em qualquer área da vida. Verdade. Né? Hoje, você não vai numa conferência de negócio, você não vai numa palestra motivacional, sem que você perceba que a pessoa está usando um versículo bíblico, a pessoa está usando um pensamento de Salomão, a pessoa não está usando, sabe, salmos para trazer um pouco de paz para a alma. A gente que lê Bíblia vai percebendo tudo isso. Quem não lê Bíblia pensa que aquele conteúdo é do fulano. Mas quem lê Bíblia vai... Opa, entende perfeitamente, né? Isso aí Jesus já falou. Isso aí é Paulo falou lá no começo da igreja. Ah, isso aí é provérbio de Salomão. Entende? Mas por quê? As pessoas estão buscando na base aquilo que vai trazer o crescimento. Quando a gente entende que tudo está no princípio, a gente volta para o princípio. Hoje as pessoas estão querendo o destino, mas as pessoas não querem mais de onde vieram, o princípio de todas as coisas. Então, quando você volta para o princípio, acende uma luz de destino e você fala assim, nossa, me encontrei. Traz clareza, né? Essa coisa de encontrar propósito. Então, irmão, você nunca vai encontrar propósito adiante de você. Você vai encontrar propósito quando você olha para trás de você. Porque aí você vai curar uma alma que precisa de cura. Você vai abandonar um trauma que te persegue a vida inteira.
você vai perdoar pessoas que você nem imagina, mas que você precisa perdoar, ou liberar perdão, ou pedir ou liberar perdão. Então, tem coisas que um passo atrás vai fazer mais diferença do que 5 para frente. Dá 10 na frente, né? Exatamente. Então, quando você conhece o princípio, fica muito mais fácil de você encontrar o final. E avançar, né? E é legal isso que tu tá trazendo, porque justamente é o tema que a gente vai falar sobre hoje. A gente vivemos numa sociedade hoje onde as pessoas encaram muito essa questão da liderança, né? E tem muita dificuldade pela gestão de pessoas, de trabalhar em conjunto, de trabalhar em empresas, né, de servir pessoas. Como é que tu enxerga essa questão da liderança? Como é que tu trabalha isso? Tu é o líder da Igreja das Nações hoje ali, são muitos membros, né? E tem todo um staff por trás, não é só a igreja, né? Tem o Builders, tem agora o Nações Global, que é um baita do projeto também, que a gente vai falar mais pra frente. Como é que tu trabalha isso? Essa questão da liderança para tu estar gerindo todo esse processo para que isso funcione de uma forma harmônica. Uma das coisas que eu sempre vejo assim, penso muito, é que eu preciso estar bem. Né? Eu preciso estar bem. O ser humano, desde a Revolução Industrial, começaram a tratar o ser humano como máquina, mas não é uma máquina. Ele foi uma criação de Deus. E Deus falou, né? Criou o homem à sua imagem e semelhança, então nós não somos uma máquina. Não é botar um azeitezinho ali, né, para lubrificar, pagar um dinheirinho no final do mês e tudo vai acontecer. Não é. Não é. Você tem que cuidar, você tem que preservar, você tem que monitorar. Tem um batimento ali, sabe? Tem emoção, tem espiritualidade, sabe? Tem um monte de coisa dentro do ser humano. Então, quando você arranca essa interpretação de que a gente é só uma máquina que tem que produzir resultado, e você começa a olhar mais nos olhos das pessoas e perceber, peraí, Alex, senta aqui. Não me fala do teu setor. Como é que você está? Entendeu? Como é que está em casa? Está tudo bem? Como é que você está com a tua esposa, com o teu filho? Está tudo bem? Quando você começa a tratar as pessoas como pessoa, cara, você começa a ganhar pessoas para você. Uau. Isso é uma liderança inspiradora. Então, o maior erro de pessoas que querem se tornar líderes é você não amar pessoas. Eu me lembro uma vez, estava tomando banho, falo muito com Deus tomando banho, né? Todo momento eu estou falando com Deus, né? Mas eu estava ali tomando banho e falei assim, Senhor, dá-me as nações da terra. Né? Porque o Senhor, a palavra diz, né? Se me pedires, te darei as nações da terra como herança. E eu falei, Senhor, dá Criciúma para mim. Dá Criciúma para mim. Aí, beleza. Aí eu saí assim, estava ali. Daqui a pouco o Espírito Santo falou meu coração muito forte. Dou. E agora? O que você vai fazer? Eu pensei assim. Eu não esperava que eu ia ouvir isso tão rápido. Né? E agora? E aí? O que você vai fazer? E a primeira coisa que ele falou, você vai ter que amar. Porque você nunca vai conquistar alguma coisa que você não ama. Uau. Sabe por que a gente conquista a mulher da nossa vida? Porque antes da conquista vem o amor. Então, às vezes, você fala assim, como é que aquele cara conquistou aquela mulher? Porque ele amou. Antes. Ele amou antes. Então, quando você ama, você conquista. E aí a grande pergunta que veio para o meu coração é, você ama Criciúma de verdade? Você ama as pessoas dessa cidade? Você ama essa cidade? Ela já é a sua cidade, você ama essa cidade? E aí eu comecei a orar e falar assim, se eu não tenho um amado, que eu ame. E foi quando comecei muitos projetos. Projeto nas madrugadas, conhecer a periferia da cidade, conhecer as pessoas no mais íntimo, falar sobre a questão cultural da cidade, o clube de futebol. Perfeito. Porque eu sou corintiano. Tem que ter um defeito, né? O pastor é uma bênção, mas tem que ter um defeito. E aí eu assim, cara, até nisso, né? Então eu comecei a ir mais, já comecei a me relacionar mais com os jogadores, com o pessoal todo ali. Meu pai trabalhava já no clube. Imagina, né? Já tinha uma raiz ali, né? Eu tinha camiseta do Criciúma de tudo quanto é tipo, tudo quanto é ano. Então, tipo assim, eu comecei a me relacionar. Porque você não consegue conquistar se você não amar. Então, assim, você não vai conseguir ser um líder. Você não vai conseguir ser um grande empresário se você não amar pessoas. Se você não estiver disposto a conhecê-las. Porque quando você fala da Igreja das Nações, tem gente que pode falar, não, mas não tem nada a ver igreja com empresa. Tem tudo a ver a mesma coisa. O que dá lucro para uma empresa são pessoas. Verdade. Não são produtos. Os produtos é aquilo que você comercializa. Sim. Mas quem vende? Pessoas. Entende? Então, tipo assim, quem compra? Pessoas. Sempre está envolvido pessoas. Verdade. Entende? Então, se você não amar pessoas, se você não está disposto... Eu faço algumas perguntas. Eu não caí direto dentro do mundo. Eu estou há 7 anos full time na igreja. Mas antes disso, trabalhei no mercado digital, trabalhei no mercado têxtil, fui gerente de vendas de uma grande indústria jeans aqui da região. Então eu trabalhava o Brasil inteiro.
E quando eu contratava pessoas, a primeira coisa que eu perguntava era assim, como é que é para você se relacionar com gente? Gosta de gente? É. E aí a pessoa falava, né? Às vezes era uma pessoa, né, muito dev, assim, desenvolvedor, tal, né? Ah, cara, eu prefiro um computador, não sei o quê. Beleza, tem uma posição. Agora, se eu olhasse para essa pessoa e eu quero que essa pessoa venda, eu quero que essa pessoa fique no RH, eu quero que essa pessoa, ela ia ter que dizer assim, cara, eu amo estar com pessoas, eu amo me relacionar, no meu tempo livre eu gosto de sair com amigos. Eu preciso desse tipo de gente. Dessa característica, né? Dessa característica. E um líder, ele precisa ter essas características. Porque senão essa pessoa vai ser só um controlador. Porque se alguém disser, chegar assim, ô Maranhão, aquele funcionário lá, aquele colaborador da sua empresa, está passando por uma necessidade, não sei o quê. Ah, mas o que foi dessa vez? Ah, então vai lá, aumenta o salário dele lá, dá R$500 a mais para ele. Mas não é isso. Às vezes não é o R$500. Às vezes essa pessoa, ele quer uma oportunidade para estar sentado na frente de alguém que vai ouvi-lo. Às vezes é um problema no casamento que não está relacionado a dinheiro, a recurso financeiro. É uma outra área, né? Uma outra área. É por isso que os RHs hoje evoluíram muito nas empresas, né? E você está conseguindo conversar um pouco mais. Só que aquele líder controlador, manipulador, que eu não chamo de líder, ele está ali querendo resultado. Então ele olha para uma máquina e diz, olha, se você não chegar nesse resultado aqui, eu troco. E aí você vê a rotatividade. Cara, empresas que têm bons líderes não têm grande rotatividade. Não tem. Uma empresa que tem líderes não tem grande rotatividade. Nós começamos um negócio ali com a agência digital e eu me lembro que começamos ali, quando eu entrei junto com os meus cunhados, tinha 5, 7 colaboradores. Hoje tem, juntando todo o grupo, quase 200 colaboradores. Uau. E quando nós começamos, nós falamos, nós vamos criar uma cultura forte de liderança e cuidado. Liderança e cuidado. E dentro dessa cultura, eu lembro que a primeira meta que nós batemos, nós tínhamos 99 clientes e estabelecemos uma meta de 300 clientes até o final do ano. Tínhamos uns 8 meses para alcançar. Puxa vida, marketing digital. Ninguém falava de marketing digital 10 anos atrás. Ainda mais aqui ainda. Google AdWords, Google Ads. Eu fiz uma camiseta, representante Google AdWords e tal, porque nós éramos. Né? E eu saía, foi nos grandes empresários, né? Tive o prazer de sentar com o seu Zé Filho e falar sobre marketing digital. 10 anos atrás, o homem só olhava para mim assim, desconfiado. Que momento. O que você está falando? O que esse rapaz está falando para mim aqui? O que ele está dizendo? Eu tive a ousadia de falar com ele e dizer assim, que ele falou, não, mas os nossos negócios nós trouxemos até aqui, não precisamos disso. E aí eu falei assim, eu acredito e eu vejo isso. Só que para que o senhor perpetue o que o senhor construiu, o senhor vai ter que entrar nesse mercado a partir de agora. E eu lembro que nós conseguimos fechar, fechamos com ele, tivemos grandes cenários de empresas, até hoje, dentro do corpo, né, de clientes. Né? Então foi um grande desafio, mas esses desafios estiveram debaixo de uma cultura de liderança. E aí, 8 meses, ninguém sabia de nada e nós fomos. Eu tinha 2 pessoas debaixo de mim para vender e eu também vendendo. Chegamos a 300 clientes, fomos para a Disney, irmão. 2013. Que show. Os colaboradores que nunca pensaram que ia para lugar nenhum, foi para a Disney, tudo pago. 10 dias em Orlando. Cultura. Tipo assim, despertamos sonho no coração daquelas pessoas. Entende? As pessoas voltaram de lá e tipo assim, nossa, mas agora vamos fazer isso aqui acontecer muito mais. Então, quando você investe em pessoas, você vai ter retorno. Só que a maioria das pessoas não quer investir em pessoas. Só que é o resultado, né? Porque para investir em alguém, você vai ter que saber quem é essa pessoa. Quem é o Maranhão? O que te motiva, Maranhão? Verdade. Tem uns, não, o que me motiva é eu ver meu filho feliz, minha esposa feliz. Não, o que me motiva é eu trocar meu carro, é tu me dar um relógio, é tu me dar uma viagem. É muito diferente. Com toda certeza. Entende? Então, assim, tem que conhecer de gente, né? Eu preciso conhecer as pessoas, eu preciso ter tempo de mesa, me relacionar, entender o coração, sabe? E a igreja faz isso, né? A proposta, né, da igreja é Perfeito. essa. Né? Deixa tudo lá fora e vem só você aqui para dentro. E uma coisa que eu percebo assim, a gente vê totalmente nessa questão da liderança, é que as pessoas elas estão tão preocupadas com o resultado, né? Pela estabilidade, pela política, pela economia, ela foca tanto no resultado, mas eu acho que ela esquece um pouco dessa questão da cultura e de colocar também Deus, de colocar também Jesus. Nós comentávamos agora ali no bastidor que nós trouxemos aqui o seu Pedrinho da Esquimó, o seu Pedro Reis, que é uma bênção. E a gente perguntava para ele todo o sucesso que a Esquimó tem, né, que é uma superpotência aqui da nossa região, e ele falava, cada pergunta que a gente fazia, ele falava, cara, Alex, é Deus, cara.
A gente trata o nosso colaborador com respeito e depois nós vimos todos os depoimentos dos colaboradores dele falando, justificando, testificando aquilo que ele tinha dito. Olha, o seu Pedrinho é uma bênção realmente, ele ama a gente, nós amamos a Esquimó nos trata como gente. Tu acha que falta isso nesse líder, nesse empresário, nesse gestor de empresa, nesse gestor de negócio? Falta isso para ele hoje, ele incluir também essa fé, ele incluir esse amor sobre as pessoas para que ele possa ter um resultado melhor? Com certeza. Um empresário hoje inteligente, um empreendedor, um empresário hoje inteligente, obviamente ele tem metas, né? Ele tem objetivos, né, a alcançar. Até porque a empresa não é ONG, né? Exatamente. Isso é fato e ok. Tá tudo certo. Isso precisa acontecer. Agora, quando você seta uma meta, um objetivo, alcançar, você vai definir como que eu chego lá. E aí vem a questão estratégica, a questão do movimento, uma ordem cronológica, né? A deadline, então, tipo, qual é o prazo limite para alcançar isso? E dentro desse cenário, você vai ter que contar com pessoas, entendeu? Gente boa. Porque assim, ó, estratégias funcionam com pessoas. Tudo que você fizer, toda ação que você fizer vai depender de gente, de pessoas. Então, quando você estabelece uma meta de ganho financeiro, de aumento de faturamento, lucro líquido, seja o que for, você vai ter que contar com gente. Ou vai vender, ou vai comprar, sabe? Ou vai expandir. Vai ter que ter gente no jogo. Então, a primeira coisa, você vai ter que ter um bom time. Eu gosto muito de um pensamento. Flávio Augusto fala muito sobre isso. Ele diz, você não consegue ter sucesso nos seus negócios com uma equipe fracassada. Você não consegue fazer 1 milhão com uma equipe que te deu 100 mil. Porque essa pessoa chegou no teto dela. Então, quando você olha para a tua equipe, você pensa assim, esse povo vai comigo até onde? Até onde vai comigo? Eles podem atravessar esse mar aqui comigo? Pode, mas será que vão entrar na terra prometida? Eles vão sair do deserto, da escravidão. Eles vão passar por um mar de perseguição. Mas será que vão entrar na terra prometida? Nós temos... Estou falando de Bíblia aqui. É verdade, verdade. Então, assim, até onde esse povo vai comigo? Só vai comigo quem crê. Aí entra a fé. Vamos mandar 12 espias, direção de Deus. Moisés, libertador do povo escravo do Egito. Moisés, agora pegue um líder de cada tribo. Não era qualquer pessoa. Era um líder de cada tribo, das 12 tribos de Israel. E você vai subir com um líder de cada tribo e vai mandar espiar a terra. Essa terra que eu dou para vocês é uma terra que manda leite e mel. É a terra que eu estou entregando para vocês. Vocês vão dominar essa terra. Agora mande os líderes espiarem a terra. Os 12 líderes sobem, espiam a terra e eles descem. E olha que eles descem com uma visão, e além de uma visão, não foi só uma coisa intangível, foi tangível, porque eles desceram com cachos de uva, e o texto bíblico diz que eles não conseguiam sequer carregar os cachos de uva, porque a terra ela produzia, uma próspera. Terra fértil, uma terra próspera, né? Só que daqueles 12 guias, líderes, 10 descem com uma visão negativa, sem fé. Sem fé. E 2 descem com uma visão de fé, Josué e Calebe. Então os 10 que descem com uma visão sem fé, eles dizem, não é possível, tem gigantes lá, nós não vamos conseguir, nós vamos morrer, não faz sentido nenhum. E 2 se opõem. Se Deus falou, vai acontecer. É a visão de Deus. É a visão de Deus. É você ter a mentalidade, é você não esquecer daquilo que Deus disse. É você ter a palavra aberta o dia inteiro na sua vida. Não é só quando você lê. A Bíblia ela precisa estar aberta no teu coração o dia inteiro. Não é só no tempo bom, é em todo o tempo. Então Josué e Calebe tinham ainda o pensamento de Deus. Ele falou que essa terra é nossa. Ele disse que nós dominaríamos. Ele disse que essa terra seria a terra que mana leite e mel e que nós viveríamos nela. Então nós vamos avançar. É uma mentalidade. É uma visão de fé. O que é fé? O escritor de Hebreus fala. É a convicção das coisas que se esperam. É meio antagônico. Convicção e algo que eu estou esperando. Geralmente nós somos convictos de algo que a gente já tem posse. Tá vendo? Você tá olhando, tá acontecendo, eu quero isso. Exatamente. E tudo certo. Então a fé é convicção daquilo que eu espero. Então é onde eu coloco Deus. É ali, nesse exato momento que eu coloco Deus. Eu estou convicto do que eu quero, mas eu ainda não tenho. Senhor, eu te coloco agora nesse cenário e eu já vejo como se já tivesse. Uau. E foi isso que Josué e Calebe fizeram. Eles viram aquela terra como se eles já estivessem habitando, como se os gigantes já tivessem sido vencidos. E foi exatamente isso que aconteceu. Todas as outras tribos não herdaram, só herdou Josué e Calebe. E nem mesmo o líder que estava atual,
que no caso Moisés entrou Sim. na terra, sequer ele entrou. Então toda uma geração morre no Egito porque não creram. Porque não creram. Rob, por que tantas pessoas hoje sucumbem nos seus negócios, tantas pessoas sucumbem nas suas famílias? Porque no mesmo setor tem gente ganhando dinheiro e tem gente perdendo dinheiro. Exatamente. Por que ainda tem família sendo construída, os filhos amando os pais amando os filhos? Porque uns creem e outros não. Por que uns prosperam e outros não? Porque uns creem e outros não. Eu acho que nessa geração que nós vivemos hoje, essa geração do empreendedor que tá passando por uma crise, está passando por uma dificuldade, por uma adversidade, por uma escassez no seu negócio, ou até no seu casamento, ou no seu trabalho, falta essa mentalidade para ele, para que ele possa alcançar o próximo nível, para que ele possa viver, de fato, esse extraordinário de Deus. Eu vou te dizer que se eu pegar uma geração de 40 menos, que é onde eu tenho muito acesso, uma geração de empreendedores 40 menos, 40 anos para baixo. Essa geração está acordando para isso. Está despertando. Uhum. Está tendo uma virada de chave. É essa geração. Você não vai num evento hoje, independente se é um evento de marketing, um evento digital, pode ser um evento convencional, Sim. uma convenção de empresas. Está acabando o evento, entra uma palestra que já está falando mais de emoção. E a gente que o conhece de Bíblia sabe que a pessoa está escorregando para a espiritualidade. Então essas pessoas estão percebendo esse lado da fé. Então hoje quando você apresenta, por exemplo, o lançamento de um produto para os revendedores, para os vendedores, para os representantes, você só não tem um encorajamento natural. Tá aqui o folder de venda, tá aqui os preços e tal. Vamos lá, galera, vamos vender, bora! Não, já tem algo a mais. Já tem uma mobilização a mais. Pessoal, nós precisamos crer nisso, sabe? E aí traz aquela coisa da identidade, da família, dos processos, de Deus, as lembranças, os impossíveis. Sempre quando você fala impossível, e você fala e trata como possível, você está falando de Deus, irmão. Porque Ele é o Deus dos impossíveis. Verdade. Então quando você fala, isso aqui é impossível, mas nós vamos chegar. Se você não colocar Deus no jogo, você vai passar vergonha. Porque só quem vence impossível é Deus. Só quem venceu a morte foi Jesus. Estive morto e agora estou vivo. É isso que ele fala em Apocalipse. Então, quando você fala, isso aqui parece impossível aos meus olhos, mas nós vamos chegar lá. Deus tem que estar ali. Senão você vai passar vergonha. E hoje eu vejo esses 40 menos. Por que eu falo 40 menos? Que eu tenho tocado mais essa geração. Sim. E quando você pega uma pessoa 40 a mais, eu estou nesse jogo do 40 a mais. Me coloco nesse jogo. Eu também. Tá? São pessoas que já viveram mais. Por que Jesus fala que nós deveríamos ser como criança? Porque a criança ela ainda viveu pouco. Então ela tem poucas lembranças a respeito do que não deu certo. Ela tem poucas referências a respeito do quanto a vida a magoou, a entristeceu. A criança é assim, você briga com ela agora, você pega lá o teu filho de 5, 6, 7, 10 aninhos, e você briga com ela, ela deu uma volta, voltou do quarteirão com a bola na mão, já veio, te abraçou, nem lembra do que você falou. Verdade. Nem lembra. Por quê? Porque aquele HD tá limpo demais. Agora, quanto mais vai enchendo o HD, vai entrando trauma, dores, desilusões, medos, um monte de coisa. Preocupação. A criança nasce sem medo, bota dedo na tomada, pega a cobra na mão, faz tudo. Entende? Então, quando a gente chega num cenário, Jesus está falando, vocês vão ter que voltar a ser como criança. Primeiro, que nós teríamos que nascer de novo, que é o novo nascimento. Sim. Então eu vou ser essa criança, vou pro leitinho, espiritualidade básica sendo desenvolvida, mas também esse coração limpo, livre. Fulano te magoou. Antes de Jesus, eu vou matar esse cara. Fulano te magoou. Depois de Jesus, ele estava estressado, foi um dia ruim na vida dele. Deus abençoe. Eu vou entender ele, o coração dele. Não tô com nenhum mal, não. É diferente, sim. O antes e o depois. Então, quando você pega uma pessoa que já viveu muito, e o pior cenário é quando você viveu muito e teve sucesso, sem Jesus. Porque aí você acha que foi você. Uau. Eu sempre falo na igreja que, principalmente quando eu estou falando no momento ali de dízimos e ofertas, né, e eu falo sobre dinheiro sem problema nenhum, porque o nosso Deus, ele se coloca como Deus de todo ouro e de toda prata. E isso é uma das características que eu mais admiro em você, é sobre isso. Tu consegue explanar, consegue falar sobre um tema que ele ainda é tabu na sociedade brasileira, de uma forma bem clara, bem tranquila, bem direta e sem rodeios. Eu sempre falo que o recurso está disponível. Perfeito. Quem segue princípios acessa. O recurso está disponível, é um pote financeiro sobre o mundo. E quem segue princípios acessa.
fazer uma janela aí daquilo que eu ia falar e abrir outra janela. Por que se fala-se tanto, e é uma verdade, da prosperidade dos judeus? Mesmo os tradicionais, ortodoxos, que não creem em Jesus como Messias, mas porque eles vivem princípios. Sim. Eles vivem princípios. E dentro do judaísmo tem vários princípios. Por exemplo, a oferta, o dízimo, a primícia, eles não ignoram nada disso. Nada disso é ignorado. A partir dos 13 anos, uma criança, quando você vai se tornar um adolescente, dentro da cultura deles, já começa a fazer reserva financeira para a vida. Uau. Então, eles seguem princípios. Então, quando você segue princípios, os princípios servem você. Então, quando eu estou falando com a igreja, eu falo o seguinte: uma das coisas que o diabo gosta de fazer é dar dinheiro para quem não é generoso. É permitir com quem não é generoso ganhe dinheiro. Porque o dinheiro vira um Deus. O dinheiro vira um Deus. A pessoa começa a idolatrar aquilo que ela ganha. Agora, quem é generoso, quando você ganha dinheiro, o dinheiro vira um recurso. Ele passa a ser um servo. Ele serve para mim ajudar pessoas, ele serve para mim apoiar projetos. Então, quando você tem generosidade no coração, o dinheiro vira um servo. Quando você não tem generosidade no coração, o dinheiro vira um Deus. Porque você vai acumular. E o que Jesus fala para aquele que estava ganhando recursos? Disse, essa noite eu vou construir mais um pavilhão para guardar os recursos que eu estou ganhando. E aí Jesus fala assim, louco. Chama de louco, né? Por quê? Porque tu não sabe quando que tu vai morrer, quando que tu vai partir, e tu simplesmente está acumulando recursos. Então, o dinheiro ele só é maldição dentro de um coração que não tem generosidade. Porque um coração que não é generoso, ele só quer acumular. E todo acúmulo vai levantar um Deus. Todo acúmulo vai levantar um Deus. Na história do povo de Israel, quando eles são libertos do Egito, e Deus tira eles de lá, Deus dá uma ordem para Faraó. Envia eles com os despojos, com aquilo que eles tinham. Então eles levam muito ouro, muito recurso que tinham lá ainda na escravidão. E quando eles saem, e no primeiro momento que Moisés se ausenta, que é quando ele estava lá na sarça, se relacionando com Deus, as tábuas dos mandamentos, quando ele desce, o que tinha lá? Um bezerro de ouro. O povo derreteu o recurso que tinha e construiu um ídolo. Esqueceu do Deus de Israel e levantou um ídolo para eles. Quando o povo não tem um guia, quando o povo não tem um líder, quando o povo não tem generosidade, ele vai usar o recurso dele para fazer desse recurso um Deus. E é isso que muitas pessoas hoje vivem, é isso que muitas pessoas hoje praticam. É por isso que você vê, às vezes, pessoas têm impérios e tal, mas tudo que está acontecendo na vida deles... Está desmoronando. Está com depressão, casamento falido, exatamente, não tem amigos, não tem... Exatamente, porque o dinheiro não é recurso. O dinheiro é um Deus. O dinheiro não é um servo. E é verdade, é muito legal tu trazer isso, porque, como tu falou, a gente senta e conversa, né, com muitos empresários que são empresários do alto escalão, são caras que têm recursos muito potentes, assim, digamos, falando em termo financeiro, e aí muitas vezes tu vê o cara é um cara que não tem muitos amigos, é um cara infeliz, ou às vezes o cara tá em depressão, ou o cara tá passando, não tem uma paz, ele tem o dinheiro, ele tem muito recurso, mas ele não é feliz com aquilo, né? E vai diretamente ao ponto que tu tá falando, né, sobre a pessoa não ter uma base. Não viver ali embaixo, né, dos princípios, dos valores que norteiam a vida dela. Eu queria que tu trouxesse para a gente, Robin, batendo nessa tecla da liderança, o que a Bíblia fala sobre os grandes líderes, os grandes homens, os caras que lideraram na Bíblia, quais eram as características, como é que esses caras agiam, principalmente no momento de dificuldade, momento difícil, na hora de tomar uma decisão sob pressão. Qual a mentalidade, como é que esses caras pensavam? Eu acho que um dos grandes princípios de liderança bíblico é saber que não comece em você e não termine em você. Né? Todos os grandes líderes bíblicos, né, sabiam que não começavam nele e não terminavam neles. Né? Você pega todas as histórias, citei aqui Davi, você pode pegar Moisés. Moisés foi o grande libertador de Israel. Né? Tirou o povo do Egito, mas não entrou na Terra Prometida. Começou com ele, mas não terminou com ele. Terminou com Josué. Entende? Então, tipo assim, o próprio Davi passou todas as situações que passou. Né? Ele saiu ali, o caçula dos irmãos, rejeitado, esquecido pelo pai. Depois, mesmo ungido pelo profeta, o rei que estava posto, que era Saul, perseguiu ele, querendo matar. Ele teve a oportunidade de matar Saul e falou, eu não posso fazer isso. Honrou o manto de Saul e não fez nada contra o rei que ainda estava posto, deixou com que Deus guiasse.
Porque ele sabia que não começou nele, não termina nele. Uau. Ele cometeu todos os erros, depois ele assumiu, obviamente, vence Golias, assume o trono, sabe? Comete o erro da traição, né, com a esposa, e depois ele é punido, sabe? E ele sente a punição dentro do coração dele. E aí você vê todos os salmos, Davi abrindo e rasgando o coração. Salmo 51 fala, né? Cria em meu Deus um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Ele estava rasgando o coração para Deus voltar, para bater dentro dele, expondo a sua vida, porque ele sabia, não terminou e não começa. Davi quer começar a construir o templo, na parte de Deus, Deus falou, não, a tua mão foi a mão de muito sangue, você era um guerreiro, quem vai construir o templo vai ser teu filho. Salomão levanta o templo, ele não começou, ele não terminou. Uau. Então toda a grande história vem no Antigo Testamento e vem no Novo Testamento também. Sabe, os discípulos, quando foram construídos por Jesus, eles tiveram... Isso é uma história muito curta, né? Você pega os primeiros apóstolos, você pega Pedro, você pega Paulo, depois já na segunda ordem ali de discípulos de Jesus, eles começaram projetos, mas pararam muito rápido. Sim. Sabe? Morreram precipitadamente por causa da fé. Enforcado, decapitado, preço alto. Crucificado, preço alto. Sim. Então, quando você quer assumir uma liderança, você sabe... Porque eu vejo muito líderes cheios de si mesmo. Né? Parece que tudo começou em você e tudo vai terminar em você. Não vai. Nós somos uma história. Um dia vai ser a história do Alex Maranhão vai ser contada. Quem vai contar e vai contar de que forma? Verdade. Vai contar como uma tragédia? Ou vai contar como um romance? Vai contar como alguém inspirador? Que história vai ser contada a respeito de Alex Maranhão? Uma história. Porque nós vamos virar uma história. Sim. Entendeu? Nós vamos virar uma história. Eu falei há pouco sobre meu pai e minha mãe, bem pouquinho, mas falei. Mas eu falei com os meus olhos brilhando. Eles viraram uma linda história para mim. E são referência para ti, né? Exatamente. Então, qual é a história que nós vamos virar? Então, o líder precisa entender isso. Você não é o começo. Você não é o fim. Você está fazendo parte de uma jornada. Você precisa entregar tudo que você tem. Você precisa se dedicar da melhor forma. E você não consegue fazer isso sem ser inspirado por Deus. Não existe inspiração, sabe, humana que supra a inspiração divina. Tem que ter um dedo de uma direção de Papai do Céu. Precisa. Você pode falar, mas porque religião. Não, esquece religião. Vamos falar sobre fé. Muito se confunde, né? Jesus não veio falar sobre religiosidade. Ele veio, na verdade, bater nos religiosos da época, né? Concordo. Os fariseus, os saduceus. Mas Jesus veio falar sobre fé. Acho que a religiosidade, ela cega a gente. Ele veio falar sobre eternidade. Ele, sim, é o começo, o fim, sabe? E tudo isso, quando nós olhamos para uma liderança, a gente precisa perceber. Às vezes eu estou conversando com um empresário, com um empreendedor, ou com um líder de uma grande empresa, e eu fico observando. Quando a pessoa começa a falar muito dele, me desanima demais. Eu estou respondendo coisa a respeito de mim porque nós estamos no bate-papo. Obviamente. Mas se nós estivéssemos falando de qualquer outro projeto, você não ia saber nada do hobby. Entende? E quando você senta numa mesa, que essa pessoa começa a falar muito dela, essa pessoa ainda não entendeu liderança. Sobre liderança. Porque liderança é gerar. O líder gera. E geralmente o líder, ele quer sugar, né? O líder dessa geração. Ele quer sugar. Sugar as pessoas que estão ao redor, sugar todo mundo que está perto dele. Não, o líder, ele gera. O líder é um gerador. Ele catalisa. Ele pega aquilo que é ruim, através de você transforma em bom e joga para a sociedade. Jesus fazia isso. O maior líder de todos os tempos. Uau. Ele transformou religião em fé. Ele transformou morte em vida. Ele transformou enfermidade em cura. Ele transformou tudo por onde ele passava. Eis que é chegada a vós o reino dos céus. Ou seja, um novo reino, uma nova ordem, uma nova forma de se interpretar. E isso corre sobre as nossas veias hoje ainda. Então, quando nós cristãos chegamos num lugar, tudo tem que mudar. Verdade. Só que muda como? Sugando ou gerando? Gerando. Então, um bom líder, ele gera vida. Ele chega no lugar, todo mundo abraça, sorri. Aí tem lugar que quando o líder chega... Fica todo mundo com medo. Ou seja, foi sugada a energia, o prazer daquele ambiente. Sugou tudo. E é totalmente diferente. Nesses dias eu vi uma frase o Thiago Brunet estava falando, eu adoro o Thiago Brunet. Ele falava que Jesus foi o maior líder de todos, né? E a metodologia dele é tão inspiradora que ela se perpetua ao longo do tempo e ela permanece viva. Desde quando os primórdios, o princípio, né? Até hoje ela segue intacta. Ela nunca mudou.
ela nunca fez uma vírgula, ela nunca fez uma curva, e ela continua se aplicando. Ela era aplicada lá naquele tempo dos primórdios e ela é aplicada hoje. Eu acho que isso que tu falou é uma coisa que é verdade. Essa geração, a nossa geração, me coloco nela também, né? Ela está começando a tomar consciência de que cada vez mais ela precisa colocar Deus no princípio das coisas. Ela precisa colocar Deus no centro das coisas. Eu sou bom, tenho as minhas capacidades, tenho as minhas valências, tenho as minhas habilidades, mas sozinho não vou conseguir, não vou chegar lá. Nós somos muito limitados, Maria. Nós somos muito limitados. E o ser humano não percebe isso. Verdade. Entende? Porque num dia você acorda, você está voando, segunda-feira, terça-feira, bateu um vento gelado, está resfriado, está na cama. Ué, cadê aquele cara? Sabe, insuperável, sou imparável. Está lá deitado com gripe. Entendeu? Tipo assim, ué, mas cadê aquele homem que é um foguete na Terra? Não é? Já vou pegar esse gancho e já vou te perguntar sobre isso. Como é que tu, Rob, como é que tu trabalha isso? Tu é um ser humano como qualquer outro, mas é o nosso pastor, é a liderança da igreja, é referência para muita gente, né? Como é que tu trabalha essa questão do teu mental? Tu tem uma carga de pressão muito grande em cima de ti. Nós sabemos que existe os dois mundos, existe o bem e o mal, Sim. Existe o céu e o inferno, né? E o inferno ele não se alegra quando a igreja ela realiza coisas como vai realizar o Nações Global. A gente sabe que existe uma carga espiritual muito grande. Como é que tu trabalha isso, o Rob humano, o Rob pessoa, para se manter blindado, né? E não sair do foco daquilo que Deus quer para tua vida? Uma das coisas que eu faço e que acho que todo cristão precisa fazer é se relacionar com Deus, né? Então, todas as manhãs, um devocional, orar, ler a Bíblia. A oração, muita gente interpreta às vezes como um ato religioso, né? Mas é um ato de relacionamento. É diferente. Né? Pega, sei lá, igual você falou, Thiago Brunet, né? Que você gosta, né? Uma pessoa incrível também, gosta dele. Imagine que toda manhã você morasse lá do lado da casa do Thiago Brunet e que você tivesse um relacionamento tão bom com ele que vocês tomassem todo dia café junto. Tá? Tivesse lá uma cafeteria e todo dia... temos um combinado. Todo dia, 8 da manhã, Alex Maranhão e Thiago Brunet tomam um café lá, das 7 às 8 da manhã. Aí você toma café, você está conversando de coisas da vida, aprendendo e tal, não sei o quê. Como é que seria o seu dia? Melhor ou pior? Muito melhor. Muito melhor. Porque é uma pessoa inspiradora, uma pessoa que você olha para ele. Né? Quando eu levanto e eu oro e falo com Deus, é isso que acontece. Não é tipo assim, orar o que eu sempre oro, uma oração repetitiva. Isso é um ato religioso. Mas quando eu vou escancar o meu coração, falo com Deus, Senhor, o salmista Davi fala muito a respeito, né, de nós abrirmos, conversar com a nossa alma. Né? Ó minha alma, por que você está angustiado? Então tem momentos que você está falando com Deus, tem momentos que você está falando com você mesmo. Peraí, Rob, por que você está assim hoje? Por que você está deixando esse sentimento ou esse pensamento entrar no teu coração e na tua mente? Não, tá tudo bem, a tua esposa está bem, teu filho está bem, as pessoas estão ao teu redor. Então você fala com Deus, você fala consigo mesmo, você lê a Bíblia, que é a palavra revelada. Então você já sai mais inspirado. Você já sai mais inspirado. E o segundo momento que eu me cuido e preservo muito, não vou falar aqui de físico e tal, porque isso tem que acontecer mesmo. Né? Tem que cuidar da saúde, senão... tem que cuidar da saúde. É sempre ter pessoas perto de você que te corrijam e que te amem. Né? Sempre ter perto de você pessoas que te corrijam e que te amem. Porque se você não tiver correção, você não cresce. Entendeu? Porque às vezes só o amor ele te deixa mais mimado do que valente. Então você tem que ter correção e amor. É por isso que se você pegar aí o teu cenário com a tua mãe e teu pai, dentro de uma família padrão, você vai lembrar dos momentos que você foi amado e foi corrigido. Foi muita correção, viu? Foi muito amor, mas foi muita correção. Porque a correção, ela te ensina ou não. Tá escutando, né, Alex Júnior? Aqui a gente tá escutando, a correção, ela te ensina ou não. O amor, ele te ensina o sim. Então, ela te dá limites. Né? E quando você aprende isso, você ter pessoas perto de você que te amam e que te corrigem, e você começa a se relacionar com essas pessoas e ter gente perto de você, você começa a gerar vida, você começa a gerar coisas, você começa a receber coisas também. Então, o hobby hoje, o quê? Relacionamento com Deus diário. Entender que não é um ato religioso, mas é uma necessidade de crescimento. Me relacionar com pessoas. Quando eu estou me relacionando com pessoas, eu sempre penso o seguinte, eu estou aqui numa mesa contigo. Perfeito. Nós estamos gerando um para a vida do outro. Eu estou aprendendo contigo, tu está aprendendo comigo. E eu preciso disso o tempo inteiro.
Porque se você for para a vida de alguém só para se tornar um sanguessuga, não é bom. Você sempre tem que ser aquela pessoa que entrega e recebe, entrega e recebe. Jesus falou algo para os discípulos, né? Quando os discípulos estavam pedindo, né, para, o Senhor me ensina, me capacita a fazer o que tu está fazendo. Ele falou, num determinado momento ele falou, não, eu quero apenas que vocês creiam. Mas num outro momento ele falou assim, vocês vão fazer obras como eu estou fazendo e obras ainda maiores do que eu fiz. Jesus estava dizendo assim, eu vou fazer vocês melhores do que eu. No sentido de realização. Obviamente não somos melhores do que Jesus. Não seremos. Mas no sentido de realização. Então, um bom líder faz pessoas melhores do que ele. Então, hoje, qual é a meta do Hobby? Que, graças a Deus, eu estou cumprindo muito bem. Porque hoje eu tenho pastores, líderes, que eu já considero melhor do que eu. Um time fantástico na Igreja das Nações. Eu já considero melhor do que eu. Então, um bom líder gera pessoas melhores do que ele. Agora, o controlador, o que ele quer fazer? Eu quero que as pessoas sintam falta de mim. Eu quero que... Cara, o cara é dono do negócio, mas o cara sai de férias e ele fica feliz quando voltar. Se tiver um ambiente dizendo, nossa, você saiu aqui... Ainda bem que você voltou. Baixou, ainda bem que você voltou. Tipo assim, o controlador prefere isso, cara. Isso é péssimo, né? Porque... É terrível. Péssimo porque não gera crescimento. É terrível. Não gera prosperidade, gera dependência. Não, isso é terrível. E eu vou dizer um negócio pra você, e aí entra, pode até virar, os haters podem vir pra cima de mim, né? Eu sou completamente contra o ditado de que o boi só cresce nos olhos do dono. Porque isso é contrário ao evangelho. Entendeu? Isso é uma coisa que ela é muito cultural do nosso país. Entendeu? Porque, tipo assim, isso é contrário, inclusive, ao evangelho. Porque, tipo assim, nós vivemos um comissionamento. Né? Nós vivemos um comissionamento. Ou seja, nós recebemos uma missão que foi posta e nós estamos cumprindo essa missão. Entende? Então, tipo assim, eu estou gerando cada vez mais gente melhor do que eu e a minha ausência é que eu demonstro a minha liderança. É na minha ausência que eu vejo se eu estou sendo líder ou não. Uau. Agora, se eu tiver só presença, primeiro, eu sou um controlador. Eu não sou um líder. E aquilo é dependente da tua presença. Exatamente. Entende? Então, tipo assim, não acredito nada disso. Entende? E hoje eu percebo, nós temos índices, dados, né? E se você olhar hoje para esse mercado, novo mercado que surgiu, que é o mercado digital, meu Deus, os caras, eles não falam, e eu conheço gente do mercado, né? Inclusive, até dentro da minha família, de verdade, os caras vivem remotamente nas suas empresas. E a empresa cresce, fatura. E prospera. Prospera, entendeu? Porque eles mesmo sem a presença deles, né? Claro, porque eles estão gerando vida, sabe? Estão cuidando das pessoas. Tem gente boa ali trabalhando, tem gente produzindo. Boa trabalhando, tem gente que eu estou fazendo melhor do que eu, entende? Agora, o sentimento de um controlador, eu tenho que estar ali. É ao contrário, né? Porque você quer o glamour, né? Você quer o aplauso, né? Você quer tudo aquilo que você quer que tudo aquilo seja para você. Os holofotes têm que estar naquela pessoa. Entende, mas não é. Não, mas é muito legal tu trazer essa visão e trazer essa mentalidade, porque eu acho que esse público, né, o cara que nos assiste hoje, ele ainda tem um pouco disso. É o cara que tá ali totalmente, o negócio depende totalmente dele. Ele não consegue delegar, ele não consegue acreditar a outras pessoas capacidade ou até desenvolver aquelas pessoas para que aquelas pessoas façam o trabalho evoluir, né? E o que tem que ser feito na ausência dele. E aí o negócio dele não cresce. Ele fica ali apegado. Muito bom tu trazer isso. Eu queria trazer agora, eu queria que tu trouxesse para a gente agora um momento da tua vida, se existiu de fato esse momento, onde o Papai do Céu te moeu. Onde ele te pegou e falou assim, Hobby, não é contigo, não é sobre você, é sobre mim. E o que tu aprendeu com isso, né? Teve vários. E eu tava falando num programa também, não me lembro agora qual. E na hora assim me veio até esse... E domingo eu repeti. O Espírito Santo me deu essa cena e eu repeti essa cena. Que eu fiz a comparação do cacho de uva com vinho. Né? O Espírito Santo me deu esse cenário, assim, eu fiz essa analogia. Isso aconteceu comigo. Quando você olha um cacho de uva, você vê ele exposto. Você passa, você vai daqui no Rio Grande do Sul, a região serrana, né? Muitos parreirais, você olha, aquela coisa linda, né? Serra de São Joaquim. Uvas, coisa mais linda, né? Você vê aqueles cachos de uva, você vai, você pega, você passa, tira foto e tal. Só que ali não está o melhor ainda. Não está o que as pessoas pagam pesadamente para desfrutar. Não é ali. Ali só tem exposição. Mas depois que essa uva é arrancada do cacho, que ela é jogada num triturador, que ela é pisada, que ela é espremida,
ali é extraída um suco. Esse suco vai para um barril, no lugar onde ninguém vê. E geralmente armazenado, com uma temperatura baixa, escondido. Ninguém vai ver. Aquela uva exposta passou a ser um suco que ninguém vê. Ninguém vê, foi esmagado. Um suco que ninguém vê. Depois de um tempo desse suco, ele é engarrafado. Ele é engarrafado. E esse suco volta para as prateleiras. E quando ele volta para as prateleiras, ele volta superestimado. Ele volta superestimado. Aquele cacho de uva, de repente, quem sabe, nunca vi disso, mas uma pessoa, nunca vi alguém pagar R$1.000 um cacho de uva. Não vejo. Mas eu já vi pessoas pagar $100.000 numa garrafa de vinho. Uau. O que teve que acontecer? A uva teve que ser esmagada. O problema é que as pessoas querem visibilidade. As pessoas querem, hoje nessa era de influência e de visibilidade, todo mundo quer estar exposto, mas ninguém quer ser exprimido. Processo. Só que quando nós somos exprimidos, apertados e esquecidos, lembra que eu falei lá no começo da liderança? Esquecidos, porque eu ficar lá no barril para depois voltar para a prateleira. Eu nunca vi um clube da uva, mas eu conheço gente do clube do vinho, e você conhece também. Sim. Você conhece gente que viaja atrás de uma garrafa de vinho, que paga caro Caríssimo. por uma garrafa de vinho, que constrói uma casa e o espaço que mais gasta é numa linda adega. Mas depois da uva ser esmagada. Depois da uva ser esmagada. O começo da nossa história é só o começo. Mas quando Deus vem e pisa e esmaga, ele vai extrair o melhor de nós. Quando as pessoas fogem do esmagamento, você fica só com a visibilidade. Só com o cacho da uva. Você fica só com a visibilidade. A pessoa vai bater nas tuas costas, vai dizer que legal que você é, que bonito que você é, que massa que você é, mas não foi extraído o melhor de você. É por isso que às vezes, puxa vida, ninguém me valoriza, porque você não é vinho ainda, você é uva. Pô, ninguém dá valor para as coisas que eu faço, porque você não é vinho ainda, você é uva. Puxa vida, eu fui lá vender um negócio, mas o cara queria pagar uma mixaria. Você não é vinho ainda, você é uva. E quando eu cheguei e estava na igreja construindo já a minha história e evangelizando pessoas e tal, comecei um relacionamento dentro da igreja, tudo aprovado, tudo direitinho, e de repente, bum, uma dinamite. Namorei, noivei, casei e tive simplesmente a traição na minha vida. Fui traído. 1 ano depois de ter casado, traição, pum, acabou a história. O chão abriu. Acabou. Então aquele cara sonhador, família, queria tudo, viver tudo aquilo, pô, foi embora. Acabou. Aí veio os assédios de fora, e aí eu falei, que não adianta nada, negão, vou voltar, pagode, vou voltar para as coisas tudo e tal. Aí eu assim, não pode ter sido só isso. Não pode ter sido só isso. Tentei de todas as formas, foi um grande escândalo. Eu já estava onde eu estou, na igreja que eu estou. E com a minha esposa aconteceu quase a mesma coisa, num noivado. Ela foi traída num noivado. Nós dois no mesmo quase período. Meu Deus. E nós fomos esmagados naquele tempo. Fui afastado disso, daquilo, outro, não fiz nada. Eu era parte que vivia aquela realidade. Mas eu aceitei. Domingo até eu falei sobre uma pessoa que os meninos passavam lá em casa, me botavam na garupa de uma moto, nós íamos subir monte, orar e tarará, e tarará, e tarará, e tarará. Eu não desisti. Aquele tempo eu estava sendo esmagado. O Rob, que liderava, que era líder de jovens, sumiu do cacho. Foi pro barril. Tava todo mundo pisando. Ai, viu só, não adianta. Todo mundo pisando. Aí fiquei esquecido no barril lá. Não vai namorar, não vai noivar, vai ter que passar por um processo todo. Taraná. Fiquei esquecido. Lá. Não lidera mais nada, não faz mais nada, mas eu permaneci. Depois de um tempo, comecei um relacionamento com a minha esposa. Namoramos, noivamos e casamos. Estamos casados maravilhosamente, lindamente, né, há 18 anos, 2 filhos maravilhosos. Eu construí a minha história e quando eu falo dessa história parece que não é minha. Mas é o esmagamento que eu tinha que passar. Hoje quem vê, liderando uma comunidade, mas não tem glória nenhuma em mim, mas liderando uma comunidade com milhares de famílias, à frente de projetos, a nível de Brasil,
Hoje eu falo a nível de Brasil pelas conexões que nós temos. Hoje pessoas vindo atrás. Quero fazer parte de uma mentoria que você tem ali de negócios. Né? Pessoas que me ligam. Hoje eu não faço mais. Né? Eu queria que você desse uma mentoria na minha empresa, tal, trazendo recurso financeiro, mas eu não tenho mais tempo para isso, nem posso desviar meu foco. Aí é o vinho. Aí é o vinho. Verdade. Aí é o valor. Só que para sair daqui, para chegar aqui, tem um esmagamento. E a maioria não quer. A maioria não quer o esmagamento. Então esse cenário de dor que ninguém vê, esse cenário de dor que a maioria das pessoas não compram você, é onde Deus está te preparando. Está tratando contigo. E os simbolismos bíblicos, o azeite é a mesma coisa. Entendeu? Você olha uma oliveira, tá lá as azeitonas, tá legal, bonita, a oliveira em si bonita. Mas depois que passa por todo o processo e vem o azeite, é ali que está o preço. É ali que todo mundo paga. Valioso, né? Ali é que está o valor das coisas. Então hoje nós vemos as pessoas escaparem do processo, escaparem daquilo que vai esmagar. O casamento, ele vai esmagar. Porque ele vai pegar uma pessoa solteira, vai esmagar para transformar num casado. Vai transformar aquele menino num homem. Aí o que acontece? Quando você está sendo esmagado para ser transformado num homem, vou separar. Quando a menina está sendo esmagada para ser transformada numa mulher, numa esposa, vou me separar. E aí você não produz o melhor. De quando nós olhamos para um casamento, sabe, pessoas fazendo 40, 50, 60 anos de casado, aquela família reunida ao redor da mesa. E esse cenário? Esse é o melhor vinho. Uau. Esse é o melhor vinho. É isso que todo mundo quer viver. É isso que é a realidade que todo mundo quer, aquela foto cheia com aquela família feliz. Isso é o extraordinário de Deus para a tua vida, né? Exato, só que a hora que as pessoas estão sendo esmagadas para ser extraído melhor de você, não quero mais, soltei. Não quero mais casar, não quero mais empreender, não quero mais não sei o quê. Porque a hora do esmagamento é um momento difícil. E é muito legal essa reflexão que tu traz, porque a gente teve a Dona Vera Olivo na semana passada aqui, e ela vai fazer agora 50 anos de casada com o Pipo, que é o marido dela, né? E ela falou sobre isso. Ela disse, Alex, nós somos os proprietários do grupo La Moda, que é La Moda e Lança Perfume, que são dois ecossistemas gigantescos. Mas ela fala, a maior vitória que eu tenho, o maior tesouro que eu tenho é a minha família. É o meu casamento, são as minhas filhas que cresceram debaixo da nossa alçada, né? E eu acho que a nossa sociedade hoje, ela não está disposta a passar pelo processo. Não. Ela quer o resultado, né? Ela até planta, mas entre o plantio e o resultado tem um processo, né? De maturação, de rega, de cuidado, de poda. Muitas vezes o ser humano, não vou falar nem o empresário ou o empreendedor, mas o ser humano ele não quer ser podado. Não. Ele quer fazer as coisas do jeito dele, com as forças dele, com a cabeça dele, do jeito que ele quer. Mas aí de repente, igual tu estava num processo já de pronto para casar e Deus foi lá e deu uma poda. Rob, vou dar uma poda. Vamos ver se tu tá fiel, tu tá fiel mesmo, tá fiel, tu é fiel, tu vai suportar o processo, tu vai suportar passar por isso, porque lá na frente eu tenho algo muito melhor. Eu acho que a nossa sociedade hoje ela ainda falta um pouquinho disso. Falta um pouquinho não, falta muito. Dela entender também essa mentalidade que as coisas têm um momento de plantio, tem um processo para depois ela ter uma colheita, que é o que todo mundo quer. Todo mundo hoje quer o quê? Quer a colheita. O cara quer a colheita, o cara quer um resultado extraordinário, o cara quer um casamento extraordinário, o cara quer ser um pai extraordinário, o cara quer ser um profissional bem-sucedido, respeitado, dentro daquilo que você faz. Tiro por eu mesmo. Quando eu parei o futebol, eu entrei na comunicação, eu não sabia absolutamente nada de comunicação. Até comentei contigo quando nós conversamos da primeira vez, eu falei, pastor, não tenho nenhum curso. Eu não tenho nenhuma formação no jornalismo, eu não tenho nada. Eu recebi um convite ousado e eu recebi aceitar essa missão, mas eu recebi com muita humildade. E eu me colocava no lugar de humildade e perguntava para os meus parceiros ali de rádio, Adelô, me ensina como é que eu não sabia nem ligar, desligar o microfone, eu não sabia. Normalmente eu só dava entrevista na Sport TV e fim de papo. E ali eu tinha que ligar, desligar o microfone, tinha o time certo de entrar, tinha o time certo de sair, não podia falar muito, tinha que falar pouco, tinha que saber o que eu podia falar, não podia falar tudo o que eu pensava, porque eu tinha que ponderar as palavras, tinha muita gente me ouvindo. Aquilo era um processo. Eu estou indo para o 4º ano já. Então, assim, foi um processo de amadurecimento. Hoje, graças a Deus, eu já domino melhor as coisas, né? Mas a gente está sempre ali aprendendo. Então, até nisso, a gente vê a mão de Deus.
Exato. Eu vejo a mão de Deus, eu vejo o processo. Nunca eu imaginei na minha vida que Deus ia me transformar no que Ele está me transformando. Em um comunicador de alto nível, em um comunicador de alto padrão, porque eu não me via. Eu não me via. Ele me colocou ali e falou assim, olha, esse lugar aqui é para ti. É um bom lugar, você tem pessoas que te amam, que te disciplinam, que puxam a tua orelha, olha, isso aqui não tá certo. O Maranhão, isso aqui não tá legal. E aí tu vai vendo, cara, aqui eu me sinto amado, eu me sinto cuidado. E a gente vê muito disso, né? Desse processo que tu teve que passar, Deus te esmagando, te preparando, né? Para tu viver algo que tu vive hoje, que é algo extraordinário. Toda a tua trajetória, né? Como líder, uma família bem construída, bem sucedida, né? Uma trajetória fortalecida embaixo de uma rocha, não é um castelo de areia, né? É uma base. Exatamente. Então, assim, o que a gente vê é muito isso. As pessoas, a sociedade, ela não está disposta a passar por esse processo para poder viver. O nosso Cristo passou, né? Ele foi esmagado, humilhado, né? Para depois ter vencido a morte. Né? Então, assim, ele passou por esse processo. Ele saiu da exposição, foi humilhado, ficou esquecido 3 dias à noite, né? Aquela noite que perdurou 3 dias, né? E depois de 3 dias ressuscita. E a gente não quer o quê? A gente não quer o Getsemane, a gente não quer esse lugar da dor. Se possível, faça de mim esse cálice. No nosso caso não quero o cálice. É só a benção. Entende? Então, é só a benção. Quando você sai, você foge do processo de esmagamento, você foge do teu melhor. Verdade. Pastor, já estamos chegando aqui na reta final extraordinária. Eu já sabia que seria nesse nível realmente. Eu queria que tu falasse um pouco sobre a tua família. Nós te acompanhamos ali, tem uma família linda, a pastora Cris é uma bênção, entendeu? Tem os filhos, que é um ministério que a gente vê, né? Todo o cuidado, tu coloca muita atenção, tu coloca muito foco, coloca muita energia nisso. Eu queria que tu falasse um pouco sobre a importância deles nesse processo de fortalecimento para que tu possa ser flecha e levar essa visão que tu tem, né? Que é uma visão grandiosa da Igreja das Nações para todo o Brasil. Minha família é meu tesouro, né? É o presente, assim, né? Todos os dias eu oro. A primeira coisa que eu faço na minha oração é agradecer a Deus pela minha casa. E a frase que nós temos no HQD, no Homens que Decidem, que é a posição de Josué, eu falo todos os dias, né? Vou lá na porta da minha casa e declaro, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Uau. E ali eu declaro sobre a vida da Cris, sobre a vida de Anne, de Arthur. A Cris é uma esposa, sabe, de provérbios mesmo, uma mulher virtuosa. E como eu sinto que nós, assim como o Salomão fala, né, o ferro com o ferro se afia, assim o homem com o outro vai se melhorando, né? E eu e ela todos os dias tomamos café da manhã juntos, e todos os dias nós conversamos a respeito das coisas nossas, da nossa casa, homem e mulher, marido e esposa, e aí, obviamente, né, o pastoreio da igreja, projetos individuais. Então a gente se melhora todos os dias. A gente não deixa para amanhã o que precisa ser feito hoje. Os meus filhos têm a minha presença. Eu levo todos os dias eles para a escola, busco todos os dias eles da escola. Pai, tem um negócio na apresentação, mudo completamente a minha agenda para estar na apresentação. Uau. Por quê? Porque eu estou criando os meus filhos. Eu estou criando os meus filhos. Porque um dia, quando alguém falar alguma coisa para eles, eles vão lembrar primeiro do que eu falei para eles. A ausência que nós causamos nos nossos filhos vão dar esse branco de interpretação. Eu ouço esse fulano ou eu ouço o meu pai? Se você não tinha tempo para armazenar, criar um depósito no coração dos teus filhos, ele não vai lembrar do que você falava para eles. Então, por isso que às vezes, 15, 16, 17, os filhos começam a se afastar do pai, porque não tem depósito. Não tem depósito. Então, hoje eu pego o Arthur, por exemplo, que está com 15 para 16 anos, conta tudo, senta, tarará, pai, fulano, não sei o que, aconteceu uma situação, pai, o que tu acha disso, não sei o que. Não forço a nada, não forço a ler Bíblia. Falo, filho, tem que ter um devocional. E aí, dou o devocional para ele, dou um livro para ele. Ontem eu cheguei, ele estava lá vendo aquele livro, Arrume a Sua Cama, né, do Coronel Americano. Então, assim, tá lá, livre. Ele é voluntário na igreja, nunca falei para ele se tornar um voluntário na igreja. Então, ele é um voluntário hoje na igreja, serve na igreja. A Anne ama cantar, ama adorar as coisas, sabe, do Senhor. Sempre liberdade. Filha, quer fazer música? Quero. Está lá no teclado, está na aula de técnica vocal. Nunca foi obrigação. Então, nós temos os nossos filhos e nós lidamos com o nosso filho como família. Uau. Como família. Eu faço os 3 cultos, né, no domingo. Então, geralmente, eles vão num culto só e tudo bem. Né? Então, Arthur às vezes serve num culto, vai naquele, Anne decide. Tem às vezes, pai, eu vou contigo, vou participar dos 2 cultos da noite. Bora.
vamos junto. Então nós temos um ambiente muito familiar. Que legal. Eu foco muito na minha casa. Porque, assim como eu preguei domingo, eu sempre digo, Deus ele te dá projetos. Né? Você está em treinamento, você nem percebe. Só que por que você não evolui? Porque você não está indo bem no treinamento. Porque quando Deus te dá uma esposa, ele está te treinando para ser homem. Se você não consegue fazer bem o papel de homem, você não vai fazer bem o papel de empresário. Se Deus te deu uma pessoa para você cuidar e você não cuida bem, como é que você vai cuidar de 5, 6? Você quer ter um negócio? Então Deus está nos treinando o tempo inteiro. Quando ele dá na parábola dos talentos, olha eu indo de novo me alongando aqui, né? Mas é verdade. Mas na parábola dos talentos, ele distribui talentos. Ninguém fica sem. Ao que menos deu um. Só que essa pessoa fez o quê? Enterrou. Não, mas eu ouvi falar que tu és um Deus, um Senhor severo, e eu tive medo, receio, então enterrei, e está aqui o que tu me deu. Mas eu não queria. Eu não queria receber de volta aquilo que eu te dei. Eu queria que você multiplicasse aquilo que eu te dei. Entende? Então, não, está aqui ó, a minha casa do jeitinho que eu te dei. Eu não queria do jeitinho que eu te dei. Eu queria melhor. Eu queria que você tivesse feito da tua esposa uma mulher feliz, uma mãe. Eu queria que você tivesse se tornado um pai. É sobre isso. É multiplicar aquilo que o Senhor já colocou na tua mão. E não é sobre esconder, é sobre multiplicar. Então, quando Deus coloca coisa na nossa mão, Ele está nos treinando. Depois o Senhor voltou para ver. E aí? Aí um multiplicou, o outro multiplicou também. E o que mais multiplicou, recebeu daquele que não multiplicou. É assim que acontece. Entende? Então, quando Deus distribui as bênçãos, as dádivas, os dons, os talentos que nós recebemos, é sempre para que a gente multiplique aquilo. Então, todos nós estamos em fase de treinamento. Só que quando eu estou multiplicando aquilo que Deus me deu, eu estou acrescentando mais. Não tem, às vezes, um ditado que fala, dinheiro faz dinheiro? Sim. Que o pessoal fala, mais ou menos isso. E entende? Então, quanto mais eu estou investindo no meu dom, eu acredito que eu tenho dom e habilidade nessa área do esporte para comunicar, não sei o quê. Não tenha medo. Desenvolva essa área. Desenvolva essa área. Mas será que se eu convidar o fulano, ele viria? Por que você não convidou ainda? Mas se eu trouxer o fulano, eu vou ter que investir um valor. Não existe grande resultado com pequeno investimento. Não existe. Não existe. Então, quando Deus coloca algo em nossa mão, Ele quer voltar e ver multiplicado. Todos estamos em treinamento. Então eu olho para a minha família hoje, tem que estar melhor do que ontem. Tem que estar melhor do que ontem. Eu tive umas férias lindas lá em 2010 com os meus filhos. Mas esse ano agora não vai dar. Mas não tem a ver com o lugar. Tem a ver com as férias. Eu não vou conseguir tirar as férias, não vou sei o quê. Não, você pode ter ido para a Europa e agora você vai aqui para uma praia local. Não importa, mas você vai estar com eles, vai ser legal, vai ser divertido, você vai estar presente. É sobre isso. Agora, parece que você está crescendo e está diminuindo o tempo com as pessoas que se ama. Não é o projeto de Deus. A conta não fecha, né? Não é o circuito que Deus quer. Entendeu? Então, tudo isso é um cenário muito diferente daquilo que a Bíblia fala. Então, por isso que quando você é norteado, dirigido pela palavra de Deus, as tuas decisões são diferentes. Eu olho muito mais para o outro, entende? Eu olho muito mais para aquilo que está ao meu redor e não só para mim. Não faz sentido eu estar bem e todo mundo está mal. Que é isso? Eu sou uma ilha agora? Verdade. Entende? Que está todo mundo perdido, todo mundo quebrado ao meu redor e eu estou bem. E todo mundo agora vai ter que correr para o meu lado para estar bem. Não é sobre isso. É disfuncional isso, né? É disfuncional. Eu preciso gerar. Eu preciso gerar vida, eu preciso gerar alegria. Então a minha família é isso. Sabe, a gente está o tempo inteiro conversando, rindo, brincando. Nós temos sempre os nossos projetos de casa cheia, a casa está sempre cheia, né? Sempre cheia, sempre cheia, né? Eu gosto muito de lidar com o jovem. E se eu puder falar alguma coisa específica para empresário, não importa se você tem 40, 50, 60, 100 anos, não deixe de estar perto da nova geração. Porque senão você perde o time. Eu vou fazer 50 anos esse ano. Entende? Então, tipo assim, eu estou o tempo inteiro perto dos jovens. Por quê? Cara, porque assim, né, vai botar um boné na cabeça, vai botar um tênis, agora eu sou jovem. Não é. Não. Não é, cara. Entende? Mas você precisa aqui dentro entender Espírito, essa geração. Né? Entender essa geração. Então eu levo eles, paro, ouço. E aí? O que tá hypado? O que não tá? O que é careta para vocês hoje? Eu vou ouvir nessa geração para entender eles, o coração deles.
E aí você entende o coração dele, você tem mais 50 anos pela frente. É muito importante. E isso é uma verdade que está muito quente nesse momento que a gente vive, porque o jovem ele está sempre acelerado, ele está sempre, né? E o jovem de hoje ele é a geração do futuro. Então, quanto antes a gente, né, eu como pai, como marido, né, o empresário e o empreendedor, ele se antenar para isso, eu acho que ele ganha muitos pontos nessa caminhada e pensando a longo prazo, pensando a nível de futuro. O jovem está muito mais apegado ao destino. Sim. E a pessoa mais velha está muito mais apegada ao passado. Já sei de tudo, já vivi. Não, você conversa com uma pessoa de 50, 60 anos, a conversa vai começar no passado e terminar no passado. Como era, como eu fiz, como eu construí, tudo está apegado ao passado. Sim. Você conversa com uma pessoa de 15, 20 anos, ela vai falar sobre tudo sobre o futuro. Porque ela não tem muito armazenamento ainda. O drive está vazio. Exato. Então, quando você começa a conviver com pessoas só 50, 60 a mais, cara, você vai virar uma pessoa só passado. Só retrovisor. Só retrovisor. Quando você conhece com essa geração, você olha, caramba, vou lançar um projeto. Vou começar uma empresa. Por quê? Perspectiva de futuro. Uau. O alvo do jovem está na frente. O alvo de uma pessoa de 50, 60 anos está atrás. Ele está olhando o tempo inteiro para trás. O que eu fiz, como eu gerei, como era no meu tempo, como era Criciúma. O jovem está olhando o que pode acontecer em Criciúma. Daqui a 10 anos, o que a gente vai fazer nessa cidade. Então isso nos motiva demais. Não, maravilha, pastor, maravilha. Uma bênção realmente, de fato. Obrigado por ter vindo colaborar com a gente aqui para nós. Eu já falei, né? É uma honra. Nós somos fãs da Igreja das Nações, somos fãs da liderança de vocês. Espero que a nossa audiência, o nosso público possa ter aprendido, né, e extraído realmente, de fato, aquilo que você tem de melhor. Nós temos um quadro aqui no final que chama Arquivo X, onde algumas pessoas da tua trajetória aí querem mandar um recado para ti. Vamos lá conferir? É mesmo? Vamos ver, nós fizemos tem uma armação aí, Vamos ver? Fala aí, grande Maranhão, fala Pastor Robson, quem eu carinhosamente, né, sempre chamo de pai. Para mim, né, é uma referência de paternidade. E bom, falar do Pastor Robson, né, falar do Rob, não é difícil. É um cara que é uma grande referência, né, de paternidade, de liderança. É um cara que está sempre nos aconselhando, cuidando das nossas vidas, nos direcionando, gerando destino para as nossas vidas, sempre puxando a nossa orelha com aquele cuidado especial que só um pai sabe ter. E é por isso que essa grande referência, né? Não é difícil falar desse cara. E costumo dizer, né, e pensar para as pessoas ao meu redor que o Rob, ele é um cara necessário, né? É um cara necessário para nossas vidas, para o nosso tempo, para a nossa geração. É realmente, né, alguém muito, muito especial e amado por todo mundo ao redor dele. Então é isso aí. Nós que recebemos o presente, né, de ter um homem, um cara tão incrível ao nosso redor como ele. Que Deus abençoe vocês. Até mais, tamo junto. Valeu. Olá, Pastor Rob. Olá. Então, ainda que poucas palavras, passando por aqui para falar da tua importância na nossa vida, né? Agradecer a Deus pela tua vida, agradecer a Deus pela tua liderança, dizer o quanto nós nos sentimos honrados, né, de ser liderados por ti. A gente tem aprendido muito nos últimos anos, né, e espero que a gente possa continuar caminhando juntinhos, né, para aprender mais e mais. E dizer que Deus continue abençoando a tua vida, né, como sempre tem abençoado. Né, que tu possa colher os frutos de tudo aquilo que tu tem feito, não só por mim, mas por toda a Igreja das Nações, né, e que fique registrado, que é uma honra caminhar contigo, uma honra estar do teu lado. E que a gente possa continuar crescendo contigo, né? A tua liderança é uma liderança que realmente extrai o melhor da gente. A gente é muito grato por isso, por toda a evolução que a gente tem vivido nesses últimos anos, né? Sendo cuidados por ti, sendo liderados por ti. E a gente vê também esse reflexo em toda a igreja, uma igreja saudável, uma igreja que cresce, uma igreja que evolui em Cristo, né? Muito obrigada por toda a dedicação, todo o cuidado e todo o amor. Estamos à disposição e amamos a sua vida. Amém. Te amamos, pastor. Oi, pai. Passando aqui para te mandar um abraço. Eu, o Charles, a mãe, a Anne Peixoto. Só passando aqui para te agradecer por tudo, fazer de tudo pela nossa casa, pela nossa família, ensinar o caminho e a verdade e a vida, que é Jesus, nos ensinar sobre a palavra, em todo momento, toda hora, nos alertar que o único caminho é Ele. Agora passo a palavra para Anne. Pai, obrigada por ser esse homem maravilhoso, atencioso, carinhoso, por sempre me acordar com carinho. Beijo por tudo. Pai, obrigada por ser
esse paizão, esse maridão. Que o Senhor continue te ajudando, te fortalecendo. Então, que a base da nossa casa, né, sempre tão protetor, tão cuidador. Obrigada por ser esse homem íntegro, honesto, que está sempre lutando por nós, né? Que não só está sempre lutando pela nossa casa, mas também ajudando outras pessoas. Que o Senhor te fortaleça, te ajude e que você continue sempre honrando e temendo o nome do Senhor. Nós te amamos muito. Beijos. E o Jean, rapaz, Ô, Champ, o Jean é um filhão mesmo, né? E hoje falei com ele ainda, porque eu deixei um furo. Ontem foi aniversário dele. E eu passei em branco, né? bah, nem dei os parabéns pra ele também. Não, aí né? hoje Tá perdoado. fui atrás dele e tal, mas ele é um filhão. E o Jean teve uma história assim, né? De espremer demais, né? Ele e Pamela, né? Eles entraram na minha vida assim, eles estavam numa fase bem assim de querer já, não querer mais a relação, né? E eu esmaguei os dois. Eu fui a pessoa que pisou na uva. E hoje ele é um baita do empreendedor, sabe? Um pai Grande cara. sensacional. A Pamela é uma pessoa maravilhosa, amo eles, as princesinhas. E Jedineia, né? Pastores da casa, amados demais também. E minha família, né? É ouro, né? Meu ouro, meu ouro, meu ouro. Obrigado por isso. É sempre bom, né? A gente ouvir, né? É sempre bom a gente ter pessoas perto para falar, lembrar que a gente é, né? Isso é maravilhoso. É verdade, não. Merecido. E eu falo sempre, a Aline trouxe isso pra gente, né? A gente fala que o nosso programa, o podcast, ele não é um podcast qualquer. Uhum. Ele é uma mesa de honra. Sim. O fundamento desse podcast, a gente leva conteúdo para as pessoas que precisam ouvir, a gente gera conteúdo de valor, a gente gera conhecimento, a gente gera clareza, a gente gera insights, a gente gera inspiração, mas acima de tudo, esse programa é um programa consagrado a Deus e é uma mesa de honra. E todas as vezes que a gente traz alguém aqui, a gente procura honrar a vida dela pelo aquilo que ela faz de bom. Eu acho que o mundo, a sociedade hoje, ela está doente. Essa é uma percepção que eu tenho de vida, onde as pessoas elas procuram olhar sempre o que todo mundo faz de ruim. Mas as coisas boas que as pessoas fazem, ninguém comenta e ninguém fala. Esquecido, né? E aí aqui a gente tem essa ótica de inverter isso. A gente sempre procura trazer o lado bom das pessoas, a gente sempre procura validar aquilo que é bem feito. E o trabalho que tu faz é um trabalho de liderança muito forte. A Igreja das Nações, ela já está num patamar de excelência bem grande, e eu acho que ali é só o começo da obra que Deus tem na Igreja das Nações. Eu acredito que é flecha, vai muito mais longe ainda, e com a tua liderança, com o teu dedo, tu coloca o teu tijolo, a tua contribuição, claro, usado e direcionado por Papai do Céu, como você já falou, né? Mas eu acho que é merecido sim, e essa galera aí tem muito amor no coração pelo pastor. Obrigado pela tua colaboração, tá? Obrigado, meu querido. Que Deus te abençoe. Normalmente é tu que fala, né? Deus te abençoe. Então a gente agora, todos nós aqui do programa, que Deus te abençoe, que Amém. vida longa, um caminho de luz, de paz e muita prosperidade para ti, para a Igreja das Nações, porque a gente sabe que com Nações Global tu vai fazer a diferença na vida de muita gente também, tá bom? Obrigado, pastor. Amém, obrigado. E quero falar algo para você, não precisa estar no podcast, ou pode estar, né? Mas viver uma palavra sobre você que você precisa ter nesse tempo: ousadia. Você precisa ser mais ousado. É como se você ainda não estivesse crendo naquilo que Deus pode fazer com você e através de você. Você precisa ser mais ousado. Existem conexões que estão prontas, mas você não tem acessado porque você ainda se vê pequeno. E Deus está falando sobre ousadia. Não vá só até onde você acha que consegue. Vá a ambientes, se conecte com pessoas que sequer você hoje conhece. Mas tente essas conexões, que Ele vai providenciar isso. Ousadia. É a palavra para você nesse novo temporada. Em nome Amém. de Jesus. Recebo. Amém. Obrigado. Amém. Deus abençoe. Beijo no coração, família. Tá toda a nossa tropa ali, né? Pessoal, esse foi o nosso 31º Gigantes Cast, pastor Robson Thomas. Espero que vocês possam ter aprendido muito com essa fera, um grande craque, um grande mestre da liderança aqui da nossa região. Beijo no coração de vocês e até a próxima.